Este relato que irei contar aconteceu com o meu finado avô, e falarei da mesma forma que ele me contava antes de falecer, em primeira pessoa. Boa noite, me chamo Francisco e tenho 78 anos. O que irei contar aconteceu comigo no ano de 1965, em um município do interior cearense, chamado Tabuleiro do Norte. Bem, este relato é sobre o dia em que fiquei cara a cara com o demônio da lua cheia. Na época, eu estava trabalhando em uma obra com mais uns 10 homens, construindo uma grande casa na área rural. Eu saía para trabalhar todos os dias por volta das 6 horas da manhã. Assim, para chegar bem cedo no serviço. E voltava com o sol se escondendo, já quase de noite. Bem, eu nunca tive medo de nada. E para falar a verdade, eu até achava tudo uma grande mentira, esse negócio de fantasma, lobisomens, etc. Mas eu mal sabia o que estava me aguardando. Uma certa manhã, eu estava trabalhando tranquilamente. E quando escuto um pessoal conversando sobre um suposto bicho que estava correndo de madrugada pelas estradas. Eu perguntei para eles o que é que eles achavam que seria isso. E foi quando um dos rapazes disse: tem umas 3 noites que eu escuto esse bicho correndo e grunhindo, feito um grande porco do mato aqui pela região. Mas eu nem me atrevo a olhar para fora da minha casa para ver o que é. Mas sei não, os mais velhos estão dizendo que isso é um lobisomem. Lobisomem? Eu falei, gargalhando alto, e disse para todos que estavam ali que se eu visse esse tal lobisomem, iria meter o facão nele, e que essas coisas não existiam. E rapidamente o assunto já mudou, e ninguém mais falou nada. Umas horas depois, um rapaz chamado Sebastião me chamou no canto e disse: Francisco, tome cuidado, homem. Você que volta por essa estrada à noite, o povo tá dizendo que tem um homem que fica andando na mata, perseguindo quem passa na estrada. Se eu fosse você, iria mais cedo pra casa. Homem andando na mata? Pois se assossegue, homem. Se ele tentar alguma coisa comigo, pode ter certeza que eu passo a peixeira nele. Pode ficar sossegado, eu não tenho medo dessas coisas não. Ele que vai te arrombar pra lá. Ele apenas concordou com a cabeça e a conversa morreu ali. O supervisor falou para eu terminar uma parte do trabalho naquele dia ainda, pois o dono da casa queria ela pronta o mais rápido possível. E eu, meio sem querer, tive que ficar. Bem, já estava tudo escuro e eu estava sozinho ali. A minha única iluminação era uma lanterna a pilha e a lua cheia no céu. Bem, devia ser bem tarde da noite, quando eu vejo um homem passando pela estrada do lado da obra. Eu estranhei, pois para a direção que o mesmo estava indo, só iria chegar em uma mata fechada. Mas eu nem dei bola e continuei terminando os meus afazeres. E quando eu concluí tudo, comecei a arrumar as minhas coisas para ir embora. Porém, escutei um barulho na mata, mas apenas achei que fosse um bicho qualquer, e fui andando pela estrada de chão batido. Mais à frente, eu escuto como se tivesse alguém me seguindo ao longe da estrada.
E eis que eu olho para trás e vejo aquele filhote de Satanás do lado de uma árvore me olhando. Na hora, eu confesso que o meu sangue gelou, mas já tirei a minha peixeira para fora, caso aquele caboclo tentasse alguma coisa. Nessa hora, eu acelerei o passo para chegar mais rápido em casa. E quando a uns 50 metros na minha frente, eu vejo o mesmo diabo do homem que estava lá no final da estrada. E agora, ele estava na minha frente. Bem, a pergunta é: como que ele conseguiu percorrer cerca de 300 metros em questão de 10 segundos? Só sei que quando percebi, o desgraçado estava em cima de mim com um canivete tentando me acertar. Bem, eu não sei como, mas consegui acertar um golpe nas costelas dele. E mesmo sangrando, parecia que aquele infeliz não estava sentindo dor alguma. Eu mal percebi e com uma força absurda ele me derrubou e desferiu um golpe no meu ombro. Foi um corte profundo, mas novamente eu acertei outro golpe, agora na perna dele. E o mesmo saiu cambaleando para dentro da mata. E quando faltava pouco para eu chegar na estrada do município, o homem apareceu de novo para mim. Porém, ele não estava mais em sua forma humana. Eu estava sangrando muito. E foi quando eu vejo um enorme cachorro preto, de olhos vermelhos, me encarando do lado de uma cerca à beira da estrada. E eu sabia que era aquele miserável, porque eu pude perceber um corte na costela do bicho, pois foi o mesmo lugar que eu acertei o golpe naquele homem. Eu já estava aceitando o fato que eu iria morrer ali mesmo. E foi quando escuto 2 tiros sendo disparados. E com os tiros veio um farol de carro. E quando vi quem era, reconheci o Sebastião e mais 2 homens armados, atirando contra aquele diabo ruim. Se não fosse por eles, eu teria morrido naquela estrada mesmo. Eles me levaram para o hospital e eu fiquei umas 24 horas lá, em repouso. Fiz todos os curativos no ombro e machucados pelo corpo. E quando voltei à obra, perguntei ao Sebastião o que é que ele estava fazendo naquela estrada, naquela hora da noite. E ele disse: "Ah, homem, eu sabia que tu tava lá sozinho. Eu fui com mais pessoas para ver se tu já tinha vindo. Eu precisava de alguma coisa. Não sei porquê, mas eu senti que uma coisa muito ruim iria acontecer com você. Até hoje, eu sou eternamente grato a ele por ter me salvado do lobisomem." No mesmo dia, eu pedi as contas e fui embora daquele lugar. Não consegui mais ser o mesmo de antes. Acabei vindo para a capital dias depois. E nunca mais tive contato com os meus velhos amigos. Mas antes de ir, eu ouvi boatos que aquele homem amanheceu todo furado e morto na mata. E isso só conclui que aquele sujeito era sim o demônio que quis me matar aquela noite. E só quem fica cara a cara com um ser desses sabe o sentimento que percorre por nossas almas. E com todo aquele pensamento, se iremos sair vivos ou não. Boa noite.
Eu tinha 17 anos quando entrei para Demolei. Achei que seria algo tranquilo e de boas. Aliás, de certa forma até era. Mas acho que falando assim, as pessoas não vão entender o que se trata isso. Demolei é um grupo formado por jovens entre 13 e 18 anos na maçonaria. Esse grupo tem por meta defender, cultivar e passar adiante os ritos e costumes da maçonaria. É quase como um grupo de herdeiros ou coisa assim. E para fazer parte desse grupo, não precisa necessariamente ser filho de um maçom, ou muito menos ser um parente. Basta ser convidado por um e cumprir alguns pré-requisitos. Dentre esses, é necessário passar por um período de jejum, jurar lealdade e confidencialidade dos ritos. Não é nada do que eu pensava, e muito menos do que as pessoas pensavam. Bem, pelo menos nada com bodes e sangue de virgens e coisas assim que as pessoas pensam. Na verdade, para mim não foi diferente de outros ritos religiosos que eu já tinha passado. Entrei para a maçonaria a contragosto dos meus pais, que eram católicos fervorosos. Eles diziam que era coisa do diabo e que eu iria entregar minha alma para o diabo e ia escarnecer da imagem de Jesus e perder a salvação. Mas mesmo assim, por muita curiosidade, incentivado pelo meu tio e sob a sua responsabilidade, eu entrei. Passado o rito do Demolei, eu recebi uma túnica preta, uma máscara e roupas tradicionais, que pareciam muito com aquelas que o pessoal do Harry Potter usam. E durante meses eu limpei o templo, lavei os banheiros e servi cafezinho para o grã-mestre. Bem, eu não fiz, não vi e nem ouvi nada do que o povo dizia sobre possessões e animais falantes. E já estava ficando até desiludido com a experiência de me tornar um maçom. Afinal, o que eu queria mesmo era descobrir a tal da verdade sobre a maçonaria. Bem, eu me arrependeria por essa curiosidade. Passado um ano em que eu ainda era Demolei, houve então a oportunidade de me graduar e passar para o primeiro nível, para então de fato se tornar um maçom e assim entrar para a maçonaria e ter acesso à biblioteca dos ensinamentos mais avançados e tudo mais. Provavelmente, se eu tivesse juízo, eu teria desistido naquela noite. Bem, foi numa loja maçônica, que é como eles chamam os templos, em uma sala escura de piso xadrez. As paredes tinham imagens de santo e de anjos, e 7 cadeiras que formavam um círculo onde eu deveria ficar. Antes de entrar, eu fui banhado e purificado, entre aspas, por uma moça muito bela que eu não tinha visto naquela loja maçônica. Parecia ser de fora, mas como ela usava máscara que protegia a sua identidade, eu não pude a ver direito. Mas mesmo assim, era bela como as modelos de revista. E após o dito banho de purificação, eu fui coberto por uma túnica vermelha de seda, e ainda de máscara, eu fui levado ao círculo iluminado por velas. E depois da túnica, eu estava nu. Bem, eu fiquei com bastante vergonha, mas algo parecia guiar as minhas ações. E mesmo com vergonha, pouco a pouco, eu fui retirando as roupas ainda de olhos fechados. Enquanto isso, os homens recitavam algo como um mantra, que não me recordo bem o que era. Me lembro
de algumas passagens que dizia: diante do cosmo eu me rendo, deste mundo me desprendo, ao arquiteto me entrego e deste mundo desapego. Bem, fui banhado novamente com um líquido morno, que não vi do que se tratava, mas a sensação era como se uma energia boa viesse de encontro a mim. Senti uma força e poder como nunca havia sentido. O meu corpo estava mudado, meu coração acelerava e a respiração ficou ofegante. Era extasiante e ao mesmo tempo cansativo, mas garanto que era a melhor sensação que já tive. Abri os olhos e vi aqueles homens sentados em suas cadeiras, os seus rostos deformados, como se tivessem com um sorriso enlarguecidos. Uma luz fraca vinha de trás de cada um deles e revelava uma sombra densa, com uma forma definida que ficava de trás das cadeiras. De uma maneira que não consigo explicar, eu não senti temor e nem uma gota de medo. Na verdade, agora era de fato guiado por uma espécie de voz em minha mente que gerava em mim a vontade de tomar algumas decisões. E dentre elas, o total respeito por aquelas entidades que estavam ali ante a minha presença. Um deles se levantou, desceu da sua cadeira e veio até mim. Retirou a sua máscara e disse que eu agora havia sido batizado pelos deuses antigos e teria por nome o nome que me regia. E dentro da maçonaria eu seria conhecido como Cã, o filho de Caim, irmão de Abel. E em seguida, o homem retirou a minha máscara, me abraçou e em seguida começou a me aplaudir. Bem, todos os outros 6 também retiraram as suas máscaras. E dentre eles estava o meu tio. E todos eles, descendo de suas cadeiras, vieram me abraçar. Bem, eu não entendia muita coisa, mas gostava muito daquele respeito e tratamento deles. Dias e dias após esse ritual, eu era bajulado e tratado como lorde por outros amigos meus que tinham entrado para o Demolei comigo. Aparentemente, o posto que alcancei me daria alguns benefícios. Mas para mim, o estopim foi quando fomos para um acampamento da escola. Era um acampamento da escola para ver um eclipse solar, numa fazenda ali perto. E como era muito longe, e a noite seria de lua cheia, os professores decidiram nos levar para passar a noite neste local. Durante o dia, foi tudo bem, inclusive durante o eclipse. Mas quando a noite caiu, as coisas saíram do controle. Bem, eram quase 2 da madrugada. Eu estava com uma garota que eu gostava um pouco, e nós estávamos afastados da fogueira e do pessoal. E foi quando eu vi correr próximo da gente algo que parecia ser muito forte e grande. A garota que estava comigo achou que se tratava de alguém querendo nos assustar, mas eu sabia que não era nada disso. Na verdade, se tratava de algo mais complexo. A verdade é que sempre que a gente participa de um rito de passagem ou um rito espiritual forte como o dos maçons, a gente abre um olho espiritual que nos permite ver, sentir e tocar as criaturas espirituais, ou quaisquer coisas vindas dessa dimensão, fazendo com que as pessoas que estão envolvidas em nossa energia vejam também as ditas coisas. E naquela noite não foi diferente. Mandei que a garota voltasse para o acampamento, para se proteger, pois aquilo
poderia não ser uma pessoa. Bem, eu já sabia que não era, mas como não tinha como explicar, eu simplesmente inventei que eu iria ver, mas que ela fosse para perto da fogueira com os outros. Vi quando um par de olhos amarelos acenderam na mata. Pareciam um par de olhos como os de um gato me olhando. Fiquei encarando aquela coisa e repetindo comigo a oração de São Bento para repelir as forças malignas. Aquilo saiu das sombras de trás de uma árvore e, iluminado pelo reflexo do fogo, eu vi aquela coisa com um corpo que parecia ter sido queimado, cuja parte de baixo era de um bode e a de cima algo parecido com uma pessoa, mas com enormes chifres e um focinho semelhante a de um cavalo. Bem, não senti medo ou temor. Eu lembrei do sentimento que senti na maçonaria naquela noite. Aquilo veio até perto de mim, cheirou o meu corpo e esfregou seus pés ou patas, seja lá o que for, no chão. Fez um gesto mostrando os dentes, até que eu olhei na sua face e mentalmente o expulsei dali, com palavras que não pertenciam a mim. Era como se algo sussurrasse em minha mente. E isso se prolongou por meses. E por onde eu andava, eu via coisas, seres e também, em algumas pessoas, eu as via até como se no lugar da pessoa fosse algo de outro mundo. Era como se eu enxergasse como aquelas pessoas realmente são. E hoje eu compreendo que muitos os chamam de Grey, Anunnakis, reptilianos e outros nomes alienígenas. Certa vez, me lembro de ver um garoto que estava na beira de um prédio, pronto para pular. As pessoas gritavam, pedindo para ele não fazer aquilo. E eu via, enquanto seres magros e pálidos ficavam embaixo do prédio, chamando ele, como se quisessem que ele pulasse. E durante noites, eu escutava uivos amedrontadores em volta da minha casa. E como já se não bastasse aqueles uivos, vez ou outra, algo com garras enormes começava a arranhar as janelas de madeira e as portas da casa. Na minha cabeça, nada daquilo era real. Mas o que me deixou chocado foi no dia seguinte eu ver que na minha janela realmente tinha marcas de garras. Então eu sabia que o que quer que fosse que estivesse lá fora, com certeza era real. Bem, não demorou muito e eu comecei a desconfiar que eu estava ficando louco. Consultei o meu tio, que era maçom, e ele me disse que isso era um dom raro entre os maçons e que eu deveria usá-lo para ajudar as pessoas e fazer o bem. Enfim, eu não suportei essa loucura toda e acabei me desligando da ordem e voltando para a igreja. Mas mesmo assim, eu ainda vejo as coisas, só que com menos frequência. Ainda tenho sonho com grandes cães negros tentando me levar para o inferno. E os uivos e passos pesados em volta da minha casa durante a noite ainda continuam. Bem, eu até tentei não dar muita importância para isso. Até que em uma certa manhã, o cachorro do vizinho foi encontrado morto e com seu corpo todo dilacerado. Acredito que o que quer que tenha passado por minha casa durante a noite, com certeza, era algum lobisomem ou outra criatura. E como não teve êxito para entrar na minha casa, essa fera foi até a casa do vizinho e matou o pobre animal.
Sinceramente, hoje em dia, eu penso que tem coisas em oculto que devem ficar no oculto. E sabe-se lá porque eu vejo essas coisas. Bem, era muito melhor quando eu não as via. Pois pelo menos naquela época eu tinha paz de espírito. Quando questiono as pessoas se elas veem as mesmas coisas que eu, todos negam. Pergunto à minha família se eles escutam aqueles uivos durante a noite e eles dizem que não. E quando mostro a eles as marcas de garras nas janelas, nas portas do lado de fora, eles acham que sou eu que estou fazendo tudo aquilo para forçarem eles a acreditarem em mim. Eles acreditando ou não, eu sei que tudo isso é real. Boa noite. Olá, Elite Oculta. O meu nome é Érico. E hoje irei contar de quando dei de cara com algo que não era deste mundo. Na época, eu tinha 8 anos de idade. Estava indo no sítio da minha tia, que fica em Jaci, no estado de Minas Gerais. Bem, era numa manhã de sexta, e eu estava de férias. Estava no carro com os meus tios, e de repente eu vejo um homem correndo pelado através da mata. Eu olhava diretamente pela janela e ele me encarava de volta, com um olhar arrepiante. Mais tarde, eu vejo ele rodeando o nosso sítio. Imediatamente, eu contei para o meu tio. Na época, o meu tio era militar e foi logo mandando aquele homem embora. O homem disse que estava procurando comida. O meu tio negou, pois não confiava em estranhos. E daí, o homem logo disse que ele e a sua família pagariam caro por não ajudá-lo. O meu tio achou aquela atitude muito estranha, pois quem ameaçaria uma família por tal motivo? O meu tio, após relatar o ocorrido para a minha tia, disse para ela ficar tranquila, pois ele possuía diversas armas em nosso sítio. Ao cair da noite, eu logo começo a escutar urros ao longe, e cada vez mais eles ficavam mais altos, parecendo que algo se aproximava à medida que os urros aumentavam. Era 1h30 da madrugada, quando aquela coisa se aproximava. Eu escutava vários passos pesados do lado de fora da casa e parecia que algo enorme a rodeava. E alguns minutos depois, algo começou a forçar a porta, batendo seu corpo contra ela. A casa do sítio era muito reforçada e aquela criatura não conseguiu arrombar a porta. Graças a Deus, depois disso, nada mais aconteceu por 2 dias. Até que em uma certa madrugada, novamente, eu escuto urros ao longe. Só que desta vez, parecia que essa coisa estava enfurecida. O meu tio, já cansado dessa situação, pega a sua espingarda e sai à procura da criatura. Aquela coisa rondava a nossa casa pelo lado de fora. O meu tio sai e me manda ficar dentro de casa. Porém, como eu não acreditava nessas coisas, eu saí achando que era um simples animal. Mas quando eu saio lá fora, eu vejo o meu tio com uma feição de como se ele tivesse visto a morte. Mas como ele queria me proteger, ele não hesitou
Apontou a arma para a escuridão, mas não conseguiu ver nada. Logo de repente, algo enorme sai da mata e se coloca de pé, olhando fixamente para o meu tio. Como aquela noite era lua cheia, o local estava iluminado. Eu consegui ver a criatura, que media cerca de uns 2 metros de altura e possuía uma aparência grotesca. O seu rosto era a mistura da cara de um porco com a cara de um pastor alemão. Os seus braços eram tão grandes que quase se arrastavam no chão. O meu tio, num ato de impulso, dispara contra a fera, que toma um tiro em seu tórax e dá um urro aterrorizante, e assim fazendo as minhas pernas tremerem. Logo aquela coisa se põe de 4 e faz menção de atacar o meu tio. Ele dispara novamente e acerta em cheio aquela coisa grotesca, que corre para a mata. Nessa noite, nem eu e nem o meu tio conseguimos dormir, pois nós estávamos aterrorizados com o que havíamos visto naquela noite. O meu tio sofreu apenas alguns arranhões e foi ao hospital mais próximo. E assim que chegou lá no hospital, ele encontrou um sujeito todo sujo que havia levado alguns pontos. Aquele homem olhava fixamente para o meu tio, parecendo que queria matá-lo. Bem, nós ficamos mais alguns dias naquele sítio e a fera não apareceu mais. E espero que aquela coisa tenha aprendido a lição e nunca mais volte a nos atormentar. Boa noite. O que estou prestes a contar não se trata de uma fanfic, muito menos algo imaginado ou criado. E não estou falando de invencionices ou de coisas desse gênero. Os assuntos que serão relatados são sérios e podem não ser adequados para pessoas de mente e coração frágeis. Olá a todos, eu me chamo Lucas. Nasci e cresci numa cidade muito importante do interior de São Paulo. Sou de família de classe média alta, do que se pode dizer bem de vida. Bem, no ano de 2016 eu passei por algumas coisas, as quais queria muito relatar aqui. Entretanto, se trata de um assunto muito delicado, que deve ser visto com prudência e cautela. Acho importante falar que se de alguma maneira algum espectador do canal sofre ou sofreu algum tipo de violência em casa, é importante que procurem um adulto ou alguma unidade de polícia mais próxima, para que sejam tomadas as devidas providências. Jamais permita que esse mal silencie ou cale você. Bem, eu tinha 14 anos, quando a minha mãe se juntou com esse homem que, por motivos de segurança, não quero revelar o nome. A minha mãe o havia conhecido numa das suas reuniões de um certo grupo de autoajuda para pessoas que sofrem de síndrome do pânico. Obviamente, a minha mãe não sofre dessa doença, ou pelo menos ela sofria, sei lá. Bem, ela me apresentou a este homem dizendo que ele era um amigo e que eles estavam se conhecendo melhor. Por um lado, eu fiquei até feliz que a minha mãe se permitira conhecer alguém. Afinal, já tinham se passado anos desde que o meu pai havia morrido num trágico acidente de carro.
Entretanto, o homem era de certa forma estranho. De aparência rústica, bastante peludo, com barba grande e muito forte. Forte demais para quem trabalhava na administração de uma empresa de fretamento de caminhões. Bem, era isso que ele dizia sempre que questionado sobre as suas ocupações. Devido ao dito emprego, o homem viajava de tempos em tempos para fazer verificações da frota de caminhões, onde o mesmo sempre passava semanas fora e só aparecia um bom tempo depois. E mesmo sendo muito estranho, a paixão da minha mãe pelo dito cujo só aumentava. E se isso a deixava feliz, então eu também ficava feliz. Mas foi aí que as coisas começaram a ficar muito estranhas. O homem começou a trazer as suas coisas para casa de maneira a se mudar para morar conosco. E pouco tempo se passou e ele já tomava decisões dentro de casa. Ele decidia sobre o que comíamos, aonde iríamos e até as roupas que vestíamos. Começou a se mostrar ciumento e possessivo com a minha mãe e controlador comigo, impondo para mim horário fixo para dormir, para sair ou chegar em casa. Coisas que até então nem o meu verdadeiro pai havia feito. O homem estava começando a me incomodar. E eu estava percebendo que a paixão da minha mãe por ele estava tomando proporções exageradas. E foi quando, numa discussão deles, por conta da minha mãe não querer que ele viajasse, bem, nessa discussão, ele se exaltou. Segurou as mãos da minha mãe, fazendo pressão contra a parede e gritando com ela. Para mim, este foi o estopim para uma reação. Reação essa que quase custou a minha vida. Quando vi que ele estava agredindo a minha mãe, eu fui para cima dele com todas as minhas forças, o empurrando e o derrubando no chão. O homem, muito surpreso e enfurecido, se levantou esbravejando e atirando pratos e copos no chão. Ele estava totalmente fora de controle. Os seus olhos, que antes eram de um verde claro, estavam cercados de pontos vermelhos das veias que estavam cheias de sangue, dando a ele um semblante monstruoso. E mesmo assim, mesmo com tudo isso, a minha mãe ainda o protegeu, me pedindo que eu fosse para o meu quarto e ficasse ali para não o aborrecer. Tomado de raiva e desapontamento, ao invés de ir para o meu quarto, eu saí para a rua correndo com a minha bicicleta. Naquela hora, eu não sabia muito para onde ir, ou se mesmo iria para algum lugar. E tudo que eu queria mesmo era sair dali. Eu estava andando perto de um parque que tem dentro de nosso condomínio. Um parque desses para pessoas correrem. Um lugar que durante o dia era lindo, mas à noite era simplesmente aterrorizante. Mas a minha raiva era tanta que nem sequer eu percebi que estava entrando numa grande armadilha. As nuvens carregadas e o vento com cheiro de terra anunciava que a chuva logo se aproximava. E eu estava tão distraído disso tudo que hora após hora eu entrava cada vez mais dentro da floresta que havia ali no parque. Pedalei por horas até perceber que, além de estar indo muito longe de casa, algo estava me seguindo sorrateiramente por dentro da mata. Ouvi galhos se quebrarem ao meu redor e um odor de cachorro molhado e carniça
e um grunhido baixo como de um gato me cercavam. Apanhei o meu celular para iluminar as redondezas e vi no visor que tinha 28 ligações perdidas do número da minha mãe e uma mensagem que dizia o seguinte: ele está indo te procurar. Se o achar, volte para casa com ele sem discutir. E amanhã conversamos. Beijos, mamãe. Acendi a lanterna, ignorando totalmente o que ela me dizia, e tentei iluminar ao redor, mas tudo que eu vi foi um enorme animal de olhos vermelhos se erguendo no meio dos matos. Era algo grotesco, de porte gigante, e parecia ter uns 2 metros de altura. A boca daquela criatura se abriu, soltando o urro de estremecer as pernas até do homem mais corajoso. Não pensei 2 vezes, montei na bicicleta e, sem ver muita coisa, comecei a pedalar loucamente, na tentativa de fugir. Era quase que inútil, pois para onde eu corria, aquela coisa estava, com aqueles olhos enormes a me olhar. Em um cruzamento de estradas que dava com a BR, aquilo saltou de dentro dos matos, encravando as suas enormes garras em minhas costas e me fazendo gritar de dor. Senti quando seus dentes enormes dilaceravam as minhas pernas, e uma sensação de anestesia tomou conta do meu corpo. Pensei que morreria ali, mas para minha surpresa e alívio, um par de faróis apareceram quase que do nada. O animal que me segurava me jogou a metros de distância e o carro o acertou em cheio. Bem, eu não faço ideia do porquê ele me jogou para longe. Acredito que eu nunca vou saber. O carro acertou o bicho tão forte que a frente do veículo ficou toda amassada. O animal, ainda muito ferido, mancando e sangrando muito, ainda caminhou na minha direção, ignorando totalmente o carro ali do seu lado. Bem, eu não sei se por sorte ou se por milagre, mas quem estava no carro era um policial à paisana, que morava no mesmo condomínio que eu. Ele desceu do veículo, dando voz de prisão para aquela coisa que claramente reconhecia armas e comandos. Com certeza se tratava de uma criatura consciente, mas mesmo assim aquilo continuou a vir em minha direção. O policial disparou contra ele 3 vezes, e só aí que a criatura desistiu do meu corpo caído no mato e saiu correndo mata adentro. E em seguida eu logo apaguei quando aquilo saiu do local. Acordei semanas depois do acidente. A minha perna direita havia sido amputada e 4 vértebras da minha coluna estavam dilaceradas. Contei o fato a todos, inclusive em depoimento oficial à polícia os ocorridos. Bem, mas como não é nenhuma surpresa, eu fui totalmente desconsiderado. A minha mãe, em sua paixão cega, acabou desmentindo toda a minha versão da história, alegando que eu tinha um quadro de ciúmes possessivo por ela por ter perdido meu pai. Bem, as pessoas dizem que o que não te mata te deixa mais forte. Mas aquilo que não me matou me deixou aleijado. E agora fica a dica do meu relato. E lembre-se, em caso de abuso físico, sexual ou mental, não temam. Não tentem resolver sozinhos. Chamem a polícia e deixem que as autoridades cuidem do problema.
pois o que não te mata, no mínimo, te deixará com sequelas para toda a vida. Boa noite. Era por volta de meia-noite, quando comecei a ronda na região da orla da praia. Bem, eu sou vigilante daquela região desde os meus 17 anos, de maneira irregular. E desde os 25, como vigilante particular regulamentado, segundo as leis de trabalho autônomo do estado de São Paulo. Naquela noite, havia algumas motos aquáticas, deixadas por alguns rapazes que moravam em apartamentos beira-mar. E como os mesmos haviam conversado comigo mais cedo para que eu desse uma olhada em seus equipamentos, incluindo as motos aquáticas, eu decidi começar a vigilância pela parte da orla, onde estavam os equipamentos. Bem, era uma noite quente de lua cheia de verão, como de costume. O movimento na orla era um pouco até bem tranquilo. E pouquíssimas pessoas estavam na rua naquela noite. E assim, fazendo de minha noite de trabalho até então apenas mais uma como tantas outras. Entretanto, durante a segunda ronda, por volta de 1 da madrugada, eu comecei a ver algo que corria a uns 130 metros de distância de mim. E devido à distância, tudo que eu vi foi um vulto negro muito grande correndo em direção aos equipamentos, de maneira estranha. Então, achando se tratar de alguém tentando roubar, eu decidi me apressar em ir de encontro com que eu pensava ser uma pessoa normal. Soei o meu apito e esbravejei palavras de ordem. E quando cheguei nos equipamentos, encontrei um senhor de aparentemente 50 anos de idade. A sua estatura e porte físicos eram bem avantajados e definidos. Porém, a aparência de sua pele era algo meio pálido. Ele usava uma calça bastante folgada com um velho cinturão de couro e sem camisa. Quando me aproximei, o senhor estava amarrando seu cinto, o que me levou a pensar que ele estaria mijando ali. Pedi que o mesmo se retirasse do local, pois se tratava de uma área particular e não era permitido que pessoas sem autorização adentrassem e tampouco urinassem naquela região da praia. E aquele senhor, compelido de muita fúria, me respondeu que ele estava naquela região muito antes disso tudo e que de alguma forma eu pagaria por ser arrogante com ele. Bem, acontece que como segurança, às vezes a gente no calor do momento acaba exagerando. E naquela noite, sendo ameaçado por aquele senhor, eu acabei exagerando e sacando meu cacetete. E enquanto ele saía, eu o empurrei. E aquele senhor acabou tropeçando e caindo. Tentei ajudá-lo a se levantar, mas ele, com muita fúria, começou a gritar palavras que eu não entendia. Coisas que pareciam aquelas palavras de filme de terror. E então começou a caminhar em minha direção, apontando seu dedo em minha cara.
Em seus olhos, tudo o que eu vi foi muita fúria, ódio e muita desgraça. Senti o meu corpo gelar e a minha mente me alertava para um perigo iminente. Os meus lábios secaram. Então eu engoli a tensão a seco. Saquei o meu revólver calibre 38 do coldre, apontando para o homem, o mandando se afastar de mim e dando contínuos passos para trás. Senti um calor imenso na nuca, um frio na espinha, e as minhas mãos suavam e eu tremia como se fosse confrontado por algo muito perigoso. Na minha frente, o Senhor ainda esbravejava palavras estranhas, entre gritos e suspiros. E isso durou por uns 10 minutos, até que aquele homem deu as costas para mim e saiu correndo em direção a um beco que passava entre os prédios da orla. E assim, sumindo de minha vista em segundos. Me lembro de ter pensado naquele momento como aquele senhor estranho que parecia ser de idade e de aparência frágil poderia me afrontar daquela maneira. Além disso, a sua corrida foi tão rápida quanto a de um maratonista. Mas mesmo depois dele sumir de vista, o meu corpo ainda estava ansioso. A minha respiração faltava aos pulmões e o meu coração estava acelerado a um ritmo de alerta constante. E toda essa sensação me acompanhou madrugada adentro. Bem, já passava das 3 da madrugada e eu já não estava mais em patrulha. Agora eu estava na guarita de segurança, cochilando sentado na poltrona, quando senti como se algo me observasse pela janela da guarita. Acordei assustado e novamente me veio o frio na espinha e o calor na nuca. As minhas mãos e os meus pés suavam frio, e de longe eu vi um par de olhos amarelos me observando por entre as motos aquáticas dos rapazes. O meu corpo entrou em êxtase e eu senti um sopro frio no meu ouvido. Levantei da cadeira, apanhei o meu casaco e cacetete, coloquei a arma no coldre e comecei a caminhar na direção dos equipamentos. Comecei a esbravejar palavras de ordem novamente, mas dessa vez o que estava ali não era uma pessoa. Eu vi que aquilo não se movia e só ficava lá me olhando enquanto eu caminhava. Eu estava a uns 40 metros, quando aquilo saiu de trás de uma das motos, vindo para próximo da luz de um poste. Quando vi a calça amarrada pelo cinto, eu logo soube. Sabia que aquela criatura de mais ou menos 2 metros de altura que estava ali em minha frente era aquele senhor o qual eu discutia mais cedo. Ele havia se transformado em uma coisa grotesca. Era muito alto, tinha grandes braços dianteiros e pernas como se os joelhos fossem invertidos. Da sua boca saía um longo focinho e da sua cabeça orelhas pontudas. A sua face lembrava muito a de um cão da raça pastor alemão. Os seus dentes sobressaltavam a boca e uma baba densa como a de um cão raivoso escorria por entre os dentes. Os seus olhos eram de um amarelo gelado que refletia a luz da lua. Aquilo saltou para cima de mim na tentativa de me abocanhar. Em um forte impulso, eu lhe dei uma pancada forte com o cacetete.
que fez aquela coisa recuar, grunhindo e gritando. Porém, aquilo não desistiu. A criatura tentou dar a volta para me pegar por trás. Aquela coisa era algo muito rápido. E ora estava à minha frente e ora estava vindo atrás de mim. Eu, em uma tentativa desesperada, dei 3 tiros na direção daquele vulto, mas não foram o suficiente para acertar a criatura. Mas quando aquilo se aproximou, eu consegui lhe acertar em cheio um único disparo. Então, enquanto aquilo agonizava e rolava de dor no chão, eu vi a oportunidade de correr para me salvar. Saí correndo em direção à guarita e em seguida ouvi aquilo se pôr de pé e vir correndo em minha direção. Meu medo era tanto que nem para trás eu olhei. Fiquei ali quieto, trancado na guarita, enquanto aquela coisa tentava derrubar a porta. Aquilo pulava, saltava e arranhava a porta da guarita. E a única coisa que eu podia fazer naquele momento era orar para Deus me tirar daquela situação. Aquela coisa tentou entrar pela janela da guarita, mas quando quebrou os vidros, acabou se machucando e deixando um rastro de sangue. Aquela criatura não desistiu, e como vingança por não conseguir me matar, ou numa tentativa de chamar a minha atenção, eu não sei, mas aquilo foi para as motos aquáticas e arranhou elas todas, estragando cada uma delas. Eu, ali em total pânico, só observava o ódio daquela coisa. E pensando que eu não conseguiria explicar isso tudo e perderia o meu emprego. Enfim, depois daquela coisa destruir todas as motos, aquilo foi embora. No dia seguinte, quando me interrogaram sobre os fatos, eu aleguei não saber de nada. Então, o meu chefe concluiu que eu deveria estar dormindo no horário que eu deveria estar fazendo a ronda. E assim, eu tomei uma advertência do trabalho e uma suspensão de 3 dias. Mas mesmo assim, eu nunca mais voltei para aquele trabalho. E hoje, eu trabalho como segurança de um supermercado. Porém, eu trabalho durante o dia. E nunca mais na minha vida eu trabalharei durante a noite. Boa noite.